Olá, bem-vindo, e obrigado por ouvir nossos podcasts. Episódio 3 da subsérie sobre roubo de ideias, plágio, parasitismo intelectual e registros de direitos autorais da série principal, Jogo Sujo e Concorrência Desleal. Título completo: Cenários de roubo intelectual que podem ou não gerar dor de cabeça, alguns tipos de danos e ou prejuízos morais e financeiros. Autor: Wagner Pereira. Podcast adaptado de artigo publicado em nosso site em novembro de 2016 e atualizado em 2022. E foi gerado por voz artificial de alta qualidade, a partir de arquivo de texto. Antes de continuar, gostaria de sugerir que, para compreender melhor e fixar as informações, após esta audição veja as ilustrações no artigo deste podcast em nosso site. E para evitar controvérsias e conclusões erradas, assista até o fim, inclusive a introdução a seguir. O plágio, roubo intelectual, de ideias, é muito mais perigoso, até mesmo do que a maioria dos advogados e outros especialistas em direitos autorais imaginam. Dependendo de como o fruto do roubo intelectual é utilizado por parte do usurpador, parasita intelectual, pode gerar ou não diversos problemas, dores de cabeça, danos e prejuízos morais e ou financeiros. Alguns fatais para a vítima parasitado. E isso nos leva a vários cenários, alguns mais, outros relativamente menos perigosos. Entre estes cenários temos os das relações entre a quantidade de usurpadores intelectuais versus a de vítimas, o dos roubos indiretos, parasita do parasita, os quanto à concorrência, mercados, atividades e área geográfica, de atuação da vítima e do, ou dos usurpadores, e também de suas publicidades. Simplificando um pouco, se trata de, em que atividade e região geográfica é roubado e em qual, onde será usado, comercializado, o produto intelectual, ideia usurpada. Entre vários outros cenários. Os cenários apresentados, obviamente dependem dos tipos de produtos intelectuais e ideias usurpadas, já apresentadas no episódio anterior. Relembrando em resumo, podem ser técnicas, conceitos, processos, procedimentos, métodos, modelos de negócios, estratégias, projetos, conteúdos integrais ou parciais audiovisuais ou literários, designs, artísticos, técnicos, industriais, marcas e identidades visuais, fórmulas, receitas, algoritmos, entre outros tipos de ideias, produtos intelectuais. Para entender facilmente este material, sempre que me referir à região geográfica, pode ser bairro, cidade, estado, país ou mesmo continente. Tudo vai depender do tamanho do, ou, dos usurpadores e da, ou das vítimas. Cenários quanto à concorrência. Onde, de que área geográfica e de que atividade se usurpa e onde, em que atividade se aplica, comercializa. Alguns cenários quanto à concorrência, uso do objeto intelectual usurpado em mercados, atividades, área geográfica de atuação do usurpador e da vítima, e quanto a publicidades. Cenário A, cada um na sua. Neste primeiro cenário, cada um na sua, que chamamos de A. Ambos, usurpador, parasita, e vítima, parasitado, atuam em atividades e ou regiões distintas. Neste caso, pelo menos a princípio, enquanto um não invade o território ou região geográfica do outro, e dentro da mesma atividade, profissional, comercial e ou industrial, o uso do objeto intelectual usurpado por parte do usurpador é relativamente bastante tranquilo, não gera nenhum dano, prejuízo direto para a vítima. Em alguns casos gera apenas indiretos e relativamente muito pequenos, praticamente insignificantes. Mas o fato de não gerar prejuízo direto ou indireto e insignificante, não significa que é aceitável, pois para se ter boas ideias requer muito investimento, especialmente de tempo, produto extremamente valioso para muitos. Cenário B, na mesma atividade e área geográfica. Em nosso segundo cenário, o que chamamos de B, quando ambos, o usurpador e a vítima atuam na mesma atividade e região geográfica, ou seja, sendo concorrentes diretos, a vítima com certeza sofre danos e prejuízos morais e financeiros. Muitos não percebem, mas neste cenário a vítima tem a reputação, credibilidade, visibilidade e outros fatores ligados à moral, comprometidos, o que reflete diretamente e indiretamente na perda de faturamento. Obviamente que quanto maior a proximidade territorial entre a vítima e o usurpador, maiores os riscos de problemas, prejuízos e perdas do parasitado vítima. Além disso, tem o fator tamanho, poder de ambos. Neste caso, quanto maior o usurpador, maiores poderão ser as perdas da vítima. Observação. Quando o usurpador intelectual comercializa a ideia, objeto intelectual usurpado contra o concorrente que é o verdadeiro idealizador, criador, inventor, autor, dependendo de alguns fatores esta concorrência pode ser classificada como concorrência parasitária, a mais grave e até fatal prática relacionada a plágio, roubo de ideias, objetos intelectuais. Falo sobre isso de forma mais detalhada em outra parte desta série sobre roubo intelectual. Cenário C. A vítima se torna maior que o usurpador. Neste terceiro cenário C, a vítima era ainda relativamente pequena e de região distinta,
mas cresceu e chegou à área de um usurpador intelectual que vende produtos, abstratos e ou físicos, frutos de suas ideias, na mesma atividade, mas que até então não o prejudicava diretamente por não ser seu concorrente direto. No entanto, o usurpador agora como seu concorrente direto, certamente gera problemas, dores de cabeça e perdas morais e financeiras, mesmo que possivelmente relativamente pequenas, insignificantes, devido a ser ainda relativamente pequeno. Cenário D. O usurpador se torna maior que a vítima. Este cenário D, em comparação com o anterior C, é relativamente o pior para a vítima, por ser o inverso, ou seja, neste caso o usurpador cresceu e chegou à sua região geográfica e na mesma atividade. Cresceu certamente usando todo ou parte importante de sua ou suas ideias, conceitos, produtos intelectuais. Na maioria dos casos similares a este, o usurpador, parasita cresce consciente ou inconscientemente jogando sujo de diversas maneiras e possivelmente por ter como investir mais em estrutura, publicidade ou nas ideias usurpadas. Quando o usurpador pode investir mais que a vítima em estrutura ou publicidade, os danos para a vítima podem ser imensos e até fatais, podendo perder os direitos de uso de sua própria ideia e até ir à falência por este e outros motivos. Principalmente se não tiver como provar que é o verdadeiro criador da obra intelectual em questão. Um adendo: apesar de alguns dizerem que não se registra ideias, como possivelmente explicarei em outro material, muitos tipos de ideias, objetos, obras intelectuais ainda não concluídas, em desenvolvimento, podem e devem ser documentadas e registradas literariamente, antes de se tornar um produto acabado. E caso necessário, este registro poderá ter grande valor em litígios, mais que manuscritos e outros tipos de comprovações. Além disso, poderá usar o conteúdo registrado para várias importantes comprovações como pioneirismo, preparo, potencial intelectual e outras comprovações, que cito no 6º episódio desta série, onde falo sobre registro e direitos autorais. Se for roubado durante ou após o desenvolvimento, e tiver como provar a autoria da obra intelectual e acionar a justiça, que normalmente, melhor dizendo, que em muitos casos pende para quem paga mais, e for contemplado com a justiça verdadeira, poderá inverter a situação, resgatar sua moral, méritos, visibilidade, e muito do que perdeu e ou deixou de ganhar devido a este perigoso tipo de concorrência. Mas infelizmente em alguns casos as coisas não são bem assim. Devido aos poderes e falcatruas dos usurpadores, as vítimas perdem tudo, inclusive moral, credibilidade e visibilidade. Portanto, para não correr riscos, quanto mais provas inquestionáveis, melhor. Para ilustrar, indico os filmes Fome de Poder de 2016, sobre o roubo da marca e do modelo de negócio do McDonald's. Jogada de Gênios de 2008, o caso em que a Ford faz uso de ideia de um professor universitário. Piratas do Vale do Silício ou Piratas da Informática de 1999, sobre Bill Gates e Steve Jobs. E a rede social de 2010, sobre o Facebook. São muitos os filmes, documentários, séries e outros que abordam de forma direta ou indireta o roubo intelectual. Assista o vídeo de nossa autoria onde indicamos e fazemos uma breve análise de várias destas obras. Link na descrição. Voltando à classificação: roubo intelectual de um ambiente, e venda, ou divulgação em outro. O roubo e comercialização, venda, ou utilização, aplicação de ideias alheias ocorre de várias maneiras entre os diferentes meios, o físico e o virtual. Mas a grande maioria das pessoas não consegue enxergar, perceber a maioria destes roubos e muito menos os riscos e danos gerados por cada tipo. São vários cenários possíveis, mas não vou me aprofundar, apenas falar o suficiente para que a grande maioria com um pouco de reflexão possa entender com mais facilidade alguns destes cenários. Antes da internet, se roubava ideias do mundo físico e se comercializava nele mesmo, diretamente ou através de mídias, jornais, revistas, TVs e rádios ou boca a boca. Hoje, com a grande rede, aumentou o número de combinações, ou seja, se rouba ideias, técnicas, conceitos, processos, receitas, artigos, tutoriais, designs e outros, de um mundo físico ou virtual, e vende ou utiliza no próprio, ou no outro. Devido a algumas facilidades geradas pela internet, o número de roubo intelectual aumentou exponencialmente, em especial na própria rede. Dependendo de alguns fatores, roubar de meio físico e aplicar distribuir comercializar na internet é pior que o inverso, pois tem a possibilidade de abranger, arrebanhar, uma quantidade maior de clientes, consumidores, usuários, e se tornar referência. Apesar dos prejuízos gerados nas vítimas, no mundo virtual, muitos não são realmente exatamente roubos, são apropriações indevidas sem dolo, sem intenção de prejudicar o autor, criador. Estas apropriações ocorrem devido a desconhecimento ou ingenuidade por parte do usurpador. Algo que muitos não acreditam, mas é fato e representa a maioria dos plágios, usos indevidos de conteúdo hoje na internet. Explicarei isso com detalhe em outro material. Obviamente que alguns tipos de ideias roubadas de um mundo, para ser vendido em outro, requerem certas adaptações que podem ser mínimas ou grandes. Para se ter uma ideia, como exemplo, um curso, um modelo de negócio, sua metodologia, técnicas, conceitos de ensino,
treinamento e de desenvolvimento de habilidades, as estratégias comerciais e publicitárias, conteúdo do material didático ou do site, e outros tipos de ideias, podem ser usurpadas, adaptadas e aplicadas em outro ambiente. Eu mesmo fui vítima várias vezes ao longo de 2 décadas, inclusive este foi um dos motivos que me fez estudar profundamente esta prática e outras de jogo sujo e de concorrência desleal. Em um dos casos, um indivíduo colaborador de uma revista roubou texto de minha autoria em nosso site e publicou na íntegra na mídia física, que depois foi publicada também virtualmente no site da mídia impressa. Um outro foi muito além, roubou vários conteúdos de minha autoria, também de nosso site e criou todo um curso, publicidade e vídeos baseado em nossos materiais. Além destes, vários roubaram conteúdos, técnicas, conceitos de treinamento, estratégias publicitárias e outros de nossa autoria, do nosso site e da apostila de nosso curso, conseguida de forma não ortodoxa, e adaptaram para uso no mundo físico e virtual. Utilizando ferramentas de análise de plágio descobrimos diversos materiais com alto grau de similaridade, até 90%. Estrategicamente ainda não quis agir, mas por via das dúvidas coletei e guardei diversas provas incontestáveis. Além disso, todos os nossos materiais são registrados desde 1999. O que torna indiscutível nossa legitimidade e pioneirismo. Cenário quanto a roubo intelectual indireto. Além do roubo intelectual direto, aquele o qual o usurpador rouba direto da fonte, do criador, autor, existe o roubo indireto, que ocorre obviamente quando um usurpador rouba de outro usurpador, ou seja, o plágio do plágio, a cópia da cópia, o parasita do parasita. Maliciosa ou não, na internet esta prática gera muitos produtos, conteúdos similares, duplicidades desnecessárias, o que normalmente satura e prostitui mercados, atividades e temas. A duplicidade de conteúdo é condenada pelas plataformas de pesquisas, especialmente o Google, que combate e pune rigorosamente este tipo de duplicidade. Assim como outros tipos, este plágio gera enormes prejuízos financeiros e morais, diretos ou indiretos para a vítima, inclusive devido à saturação. Para finalizar sobre este cenário, quero deixar claro que a saturação costuma levar à extrema perda do seu diferencial. Dentro deste cenário temos ainda um fato interessante. Em algumas situações o usurpador primário não oferece risco direto para a vítima, mas o usurpador secundário sim. Para entender melhor explicarei de forma rápida uma situação que não é hipotética. Pelo contrário, é bastante comum e muito fácil de se perceber com um pouco de atenção, especialmente na internet. Vamos lá, um usurpador primário que chamaremos de fulano, pega uma boa ideia de uma vítima e que neste caso é o verdadeiro criador-autor e que o denominaremos como ciclano. Neste cenário, ciclano, a vítima, é maior que fulano, o usurpador. Daí fulano aplica e comercializa as ideias usurpadas, porém por ser menor que a vítima ele não a explora apropriadamente. Com isso vem o terceiro personagem de nossa história, Beltrano, o usurpador secundário, ou seja, o usurpador do usurpador. Este por sua vez relativamente maior ou igual à vítima primária, a verdadeira fonte de conhecimentos, vê a ideia com fulano usurpador primário, gosta e utiliza comercializa, por achar que este é o verdadeiro autor, criador e que não soube aproveitá-la, que pode fazer melhor. Portanto, neste cenário, o mais perigoso para a vítima não foi o primário, sim o usurpador do usurpador que desconhecia a existência de ciclano, o verdadeiro autor-criador. Esta é apenas uma variante, são muitas as possibilidades, os cenários quanto à quantidade de usurpadores versus a de vítimas, quanto a tamanho, poder, malícia potencial dos usurpadores e das vítimas, quanto aos efeitos diretos e colaterais, entre outros. Mas espero que os exemplos que apresento sejam suficientes para que cada um analise e tire suas próprias conclusões dentro de sua atividade. Agora vamos a alguns cenários relacionados a relações entre a quantidade de usurpadores intelectuais versus a de vítimas. Neste grupo de cenários as imagens falam por si, porém para quem está ouvindo o podcast farei apenas uma breve narrativa. Para ver as imagens e facilitar a compreensão, ou fixação, visite o artigo em nosso site. Link na descrição. Em um primeiro cenário, o roubo intelectual é de 1 para 1, ou seja, um usurpador faz uma única vítima, rouba uma, ou mais ideias, técnicas, conceitos, processos, procedimentos e outros, de apenas uma vítima. No segundo cenário, vários usurpadores atacam uma única vítima. No terceiro e penúltimo cenário um usurpador intelectual rouba ideias de várias vítimas. E por fim, vários usurpadores roubam várias vítimas, não necessariamente as mesmas, porém neste cenário infelizmente algumas vítimas sofrem o ataque de vários usurpadores como no segundo cenário. Este último cenário, que é basicamente a soma do segundo e terceiro, é extremamente comum quanto a roubo de conteúdo na internet, portanto o grande responsável pela grande quantidade de similaridade e duplicidade de conteúdo, postagens, vídeos, artigos, análises, tutoriais e outros. Lembrando que estes exemplos são exemplos de roubos intelectuais diretos e ainda temos os roubos indiretos. Em outras palavras, algumas vítimas são também usurpadores, o que amplifica ainda mais os problemas. Alguns usurpadores vivem exclusivamente de roubar ideias de outros, não têm ideias próprias.
Outros têm suas próprias ideias e às vezes fazem uso de algumas ou várias alheias. Como exemplo, existem sites e canais em plataformas de vídeo como o YouTube onde todo o conteúdo foi roubado de outros. Para finalizar este episódio, gostaria de agradecer mais uma vez por ouvir nossos materiais e sugerir que ouça todos desta série, preferencialmente na ordem. Assim poderá compreender mais facilmente o tema e consequentemente ter a chance de se proteger e defender de forma relativamente mais eficiente. Um grande abraço e até o próximo.